antes de morrer. Ele queria um enterro simples, com o caixão fechado para que todos lembrassem dele como uma pessoa viva e dinâmica. Como única homenagem, ficou a bandeira do Brasil cobrindo o caixão. O que a família não conseguiu controlar foi a agitação provocada pelo grande número de pessoas que quis se despedir do pai do cruzado. Estavam lá, por exemplo, o ex-governador Franco Montoro, o empresário Antônio Hermílio de Moraes e o ex-ministro Bresser Pereira. O chefe do SNI, Ivan de Souza Mendes, e o ministro do Planejamento, João Batista de Abreu, representaram o presidente Sarney. Os últimos momentos do velório foram marcados por muita emoção. A mulher e os 6 filhos não conseguiram esconder a dor. O enterro foi rápido e simples. A família dispensou os discursos e a tradicional salva de tiros. O ministro Maílson da Nóbrega chegou no final da cerimônia e, antes de deixar o cemitério, fez questão de elogiar Funaro. Foi um homem que se dedicou ao país com devoção, patriotismo e amor. Os amigos e os assessores do ex-ministro falaram com mais paixão. Ele sempre acreditou que um dia nós pudéssemos viver numa democracia para valer. Não é à toa que por isso esteve presente aos comícios das diretas. O Dilson era um patriota. Eu dizia que, às vezes, para ele, que eu nunca vi um filho de calabrês ser tão brasileiro, né? Ele saiu com alguma mágoa? Ele tinha ainda alguma mágoa muito forte do tempo que ficou no ministério? Sabe que ele não tinha essa coisa de mágoa, né? Ele é Eu nunca vi o Dilson falar mal de uma pessoa. Ele morreu hoje, mas eu estou dizendo, realmente, às vezes a gente brincava, ironizava as pessoas na frente dele, ele não gostava disso. O governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, chegou depois do enterro. Collor veio especialmente de Maceió para se despedir de Funaro. Já o governador de São Paulo, Orestes Quércia, que trabalha a menos de 1 quilômetro do cemitério, não apareceu. Glória de Mônaco, Jornal da Record, São Paulo. Dilson Funaro foi o mais popular ministro da história do país. Na época do Plano Cruzado, uma pesquisa do Instituto Gallup revelou que 67% dos paulistas queriam que ele fosse o presidente do Brasil. Mas o fracasso do plano fez a situação mudar e Funaro passou de herói a vilão. De agosto de 85 a abril de 87, Dilson Funaro permaneceu no Ministério da Fazenda, para onde levou ideias revolucionárias, que mais pareciam um sonho. O engenheiro Funaro, casado, pai de 6 filhos, dono da Brinquedos Troll, sonhava com a inflação zero e por isso criou o Plano Cruzado em fevereiro de 86, congelando preços e salários e lançando a tablita, uma tabela de contas mágicas que faziam as prestações diminuírem. O povo deu seu apoio e saiu às ruas para fazer compras segurando listas de preços. Veio o desabastecimento e o governo liberou os preços em novembro de 86, 6 dias após as eleições. As perdas salariais no Plano Cruzado foram grandes e trouxeram o primeiro abalo à imagem do ministro da Fazenda. Em fevereiro de 87, por inspiração de Dilson Funaro, o presidente Sarney decretou a moratória da dívida externa, uma atitude enérgica que causou pânico no mercado internacional. A moratória foi uma tentativa do governo de reconquistar a popularidade perdida com o fracasso do cruzado, mas a medida acabou descontentando gente ligada ao Planalto e empresários, além de ter fechado as portas para os dólares. Funaro foi um dos fundadores do PMDB, mas nas últimas eleições para prefeito de São Paulo apoiou o candidato do PSDB. Funaro chegou a viajar pelo país esperando ser lançado candidato à presidência da República. Sua caminhada só foi interrompida pelo câncer. Marco Antônio Rocha, qual é a imagem que o Brasil vai guardar do ministro Dilson Funaro? Eu acho que o Brasil está mais pobre, Nascimento, mais pobre hoje, moralmente principalmente. Eu tive convivência profissional com o ministro Funaro durante muitos anos, desde que ele era secretário da Fazenda do governo Abreu Sodré. E eu guardo dele uma imagem de grande dignidade e de impressionante moralidade. A personalidade dele era ao mesmo tempo fascinante e instigante. Fascinante por esses aspectos positivos e instigante pela obstinação dele e pela teimosia dele. Muita gente dizia dele, o Funaro é teimoso feito uma mula. Alguns diziam isso com carinho, outros diziam com irritação. Isso porque ele realmente queria levar até o fim as suas ideias. Eu acho que a doença o prejudicou de duas maneiras, fisicamente, de um lado, e também dando a ele um sentido de urgência, que fez com que ele desejasse fazer as coisas depressa. E você sabe que na política brasileira, essa política de malandragem, de conchavos, de achegos, as pessoas apressadas não têm vez.
Ok, Marquinhos. Então eu me lembro de uma passagem com o ministro Dilson Funaro na casa dele ali em Cidade Jardim, quando eu perguntei num domingo depois do almoço, na época do Plano Cruzado, ministro, será que esse plano vai colocar o Brasil nos eixos? E ele disse, não, Nascimento, o que vai colocar o Brasil nos eixos é a honestidade dos cidadãos, porque eu ainda acredito que nós temos homens honestos no Brasil. Vamos voltar ao Chico Malfitani, que está acompanhando a posse do novo presidente da ABINE, Paulo Velhinho. Chico. Bom, Nascimento, agora sou da Nóbrega, e eu queria que o ministro Mendes da Nóbrega tecesse alguns comentários sobre aquilo que o Nascimento acabou de dizer, daquela frase que ele ouviu do ministro Dilson Funaro, que o senhor estava aqui ao meu lado ouvindo. Olha, isso bem caracteriza a personalidade do ministro Dilson Funaro, que era um homem que lutava por ideias, por princípios, foi um bravo defensor de interesses do país e de mudanças de atitude. Sem dúvida alguma, uma frase que reflete muito bem o comportamento, a personalidade do ex-ministro Dilson Funaro. Acho que faltam homens honestos no Brasil. Não é uma questão de faltar homens honestos no Brasil. Eu acho que nós precisamos ampliar o debate, precisamos de um número maior de líderes, precisamos de pessoas que lutem mais por ideias, por princípios, por sugestões, lutem, enfim, para que o Brasil possa vencer as suas grandes dificuldades, possa recriar as condições para o desenvolvimento econômico e social, que é pré-condição para a estabilidade política nesse país. Agora, o senhor disse aqui no seu pronunciamento hoje que o Brasil vive a sua pior crise social e econômica da história do Brasil. E o senhor acredita que o Plano Verão também vai ter o fracasso? Boa noite. Estas são as principais notícias de hoje. Dilson Funaro, o ministro do Cruzado, foi enterrado hoje em São Paulo. As greves se espalham pelo país enquanto a reposição salarial não vem. No Nordeste, choveu em 10 dias o que costuma chover em um mês. Governadores do PMDB avançam na busca de um candidato a presidente. Na Inglaterra, um homem é preso ao tentar atacar a princesa Diana. Eu volto daqui a pouco com as notícias. O ex-ministro da Fazenda, Dilson Funaro, foi enterrado hoje à tarde no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Funaro morreu ontem à noite, vítima de câncer no sistema linfático, doença que ele enfrentou durante 7 anos. Uma das últimas entrevistas do ex-ministro foi na estreia do Telejornal Brasil, em agosto do ano passado. Funaro parecia animado com seu estado de saúde. Doutor Funaro, como é que vai a sua saúde? Minha saúde vai bem, Boris. Eu tive quimioterapia até pouco tempo atrás, estou saindo novamente desse tratamento e agora estou novamente retornando a uma vida razoavelmente normal. O enterro de Dilson Funaro levou ao cemitério do Morumbi centenas de pessoas. 540 pessoas assinaram um livro de condolências à família do ex-ministro. Mas muitos preferiram deixar a formalidade de lado, indo direto confortar os familiares e a viúva, dona Ana Maria. E não faltaram nem mesmo alguns dos críticos do Plano Cruzado 1. Ele foi um homem de bem, foi um homem virtuoso, um homem que acreditou no Brasil, um idealista. Pena que Deus levou ele de maneira muito prematura. Na época do Plano Cruzado, o senhor teve divergências com ele, não teve? Divergências todos nós temos em torno de ideias, isso não importa. O que importa é a concordância com a pessoa, com o caráter, com a dignidade, o que se pensava fazer. A imagem que Dilson Funaro deixa para o país, certamente é que está nos depoimentos de tanta gente que veio se despedir dele hoje. É uma perda extraordinária, uma perda de um homem público inigualável, um homem público de alta compostura, de grande dignidade. E um ser humano que é um exemplo de vida. Eu comparo o que Dilson Funaro concebeu, que se chama o Plano Cruzado, a um bilhete de loteria premiado, que infelizmente o colegiado de governo e sobretudo quem comanda o governo jogou esse bilhete premiado pela janela. Outros amigos fazem questão de testemunhar que, embora Funaro tenha assumido a responsabilidade pelo fracasso do Cruzado 1, ele não foi o culpado. Nós todos, cada um de nós, a começar por mim, foi um pouco responsável pelos equívocos e não atualização como poderíamos ter feito. Quando ele estava no ministério, ele foi traído pela equipe de governo? Sem dúvida que foi traído. Não somente foi traído brutalmente pelo presidente da República,
que o esfaqueou pelas costas, mas foi traído pelo seu próprio partido. O presidente Sarney determinou que o enterro de Funaro fosse feito com honras de ministro de Estado. A família dispensou a salva de tiros e fez tudo como o ex-ministro havia pedido, com simplicidade. E as honras do governo ficaram nos depoimentos das autoridades. Uma perda importante, uma liderança nata, uma competência destacável. Então, realmente, para o país foi uma grande perda. Um dos pontos altos da vida dele foi da defesa das ideias. Eu divergi de algumas delas, mas não posso deixar de reconhecer o valor dele, a luta que ele teve, o papel que ele desempenhou numa fase importante da vida nacional. Não foram só as autoridades e os empresários que desfilaram frases sobre o ex-ministro Dilson Funaro. Alguns cidadãos comuns também vieram homenageá-lo. E um deles, um alfaiate, no momento do enterro, repetiu uma frase que o empresário Dilson Funaro costumava usar: que cada um viva do seu trabalho e não da exploração do próximo. Dilson Domingos Funaro nasceu em 23 de outubro de 1934. Era engenheiro formado pelo Mackenzie e empresário. Como político, foi também secretário do Planejamento e da Fazenda de São Paulo no governo Abreu Sodré. E teve sensibilidade para apoiar as mudanças que a sociedade brasileira exigia ao fim do regime militar. Em 83, Funaro estava nos palanques pelas diretas já. Era um representante solitário da ala mais progressista do empresariado. Dos palanques, Funaro decolou para o governo Sarney. Primeiro como presidente do BNDES, depois como ministro da Fazenda. E descobriu uma das verdades do cargo. Em todos os atos que assina, o ministro da Fazenda sempre sabe quem paga a conta. Comandando o Plano Cruzado em 86, Funaro desencadeou uma reviravolta na economia, que entusiasmou amplas camadas da população. Mas o plano não deu certo, apesar da euforia inicial. A inflação voltou e a cabeça de Funaro rolou depois de muita pressão de políticos, militares e empresários. Mas Funaro driblou as críticas e teve lucidez para alertar para os fatores políticos que fazem a dívida externa explodir. O tempo mostrou que ele estava certo. Existiu uma crise em 1980, as nações ricas provocaram a crise, aumentando a taxa de juros, e de lá para cá, praticamente as nações ricas ficaram separadas e os países em desenvolvimento, que nem o Brasil, só transferiram capital para as nações ricas. Pai de 6 filhos, Funaro lutava contra o câncer desde 81. A luta do ex-presidente do Conselho de Administração da VASP e presidente das indústrias de brinquedos Troll não durou muito. Morreu cruzado que tinha encontro marcado com a morte. Conviver com a morte não é impossível, nem tão terrível. O primeiro impacto pode ser, mas depois de algum tempo, o mais importante é ter coragem. As ideias e conceitos de Dilson Funaro estão vivos. Por algum tempo ele foi eleito o rei da economia brasileira. A política partidária fez fracassar o seu plano cruzado. Em poucas semanas ele foi transformado de rei no Dom Quixote da economia. Mas ele ainda viu suas ideias solitárias sobre a dívida externa serem confirmadas. Dilson era um idealista. Tinha uma imensa energia interna. De 85, ele se licenciou da companhia para assumir o Ministério da Fazenda. Ganhou popularidade quando estabeleceu o Plano Cruzado em fevereiro de 86. No ano seguinte, em abril, Funaro deixou o ministério e voltou a ser empresário. Para o povo brasileiro, ele representava uma grande esperança de patriotismo, de seriedade e de trabalho, o que constitui o principal elenco de qualidades de um homem público. Um exemplo de pai, de amigo leal de seus amigos, que sabia respeitar os adversários, mas ser amigos daqueles que tinham muito respeito por ele, mesmo quando discordando das ideias, e uma determinação, uma fé inquebrantável na possibilidade do Brasil se tornar uma nação grande para o povo brasileiro. Em assembleia realizada hoje... Fazenda Dilson Funaro. Os cavalos... Os alcoólatras pode ser contratada na... O governo lança os programas de lotes urbanizados e habitações rurais. Enterrado em São Paulo com honras de ministro de Estado, o ex-ministro da Fazenda Dilson Funaro. Para de chover em João Pessoa, na Paraíba, mas a população... Funaro, glória e drama.
prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, anunciou a encampação de uma das maiores empresas de ônibus da capital da Fazenda, Dilson Funaro. Ele morreu ontem à noite na unidade de tratamento intensivo do Hospital Oswaldo Cruz. O ex-ministro tinha câncer linfático há mais de 7 anos. O estado de saúde dele se agravou nos últimos meses. Há 26 dias, ele foi novamente internado. Dilson Funaro foi empresário, dono da fábrica de brinquedos Troll. Em São Paulo, participou do governo Abreu Sodré. Na Nova República, presidiu o BNDES durante quase 6 meses. Dilson Domingos Funaro assumiu o Ministério da Fazenda em agosto de 85. A inflação estava em alta, mas o ministro acreditava num Brasil de preços estáveis. Em fevereiro de 86, o governo lançava o Plano Cruzado. A mentalidade tem que mudar nesse momento. E é indispensável que todos os brasileiros cooperem nesse instante. Todo o país passou a fiscalizar os preços. A popularidade do ministro era grande. Ela começou a cair com o ágio, a falta de produtos e os aumentos decretados depois das eleições. Em fevereiro de 87, o ministro Funaro anunciou a moratória da dívida. Pouco depois, desgastado e com problemas de saúde, ele saiu do governo. Com a mesma determinação que mostrava na luta contra a inflação, Dilson Funaro enfrentou o câncer linfático que tinha desde 81. Nunca escondeu a doença, que o obrigou a longos e dolorosos tratamentos. O Plano Cruzado foi o drama e a glória de Dilson Funaro. A glória porque ele era a imagem da esperança que todos tiveram no plano. Funaro achava que o Brasil ia dar certo. O drama porque, como todos os outros ministros da Nova República, ele não conseguiu vencer barreiras políticas. Naquela altura, o governo não cortou o déficit público para ganhar as eleições. Agora, não é só o governo que não demite nenhum funcionário. O Congresso também não deixa demitir ninguém. A glória Funaro levou com ele. O drama de Funaro, esse continua. O corpo do ex-ministro Dilson Funaro foi enterrado no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O enterro teve honras de ministro de Estado por determinação do presidente Sarney, que também decretou luto oficial por 3 dias em todo o país. Mesmo longe do governo há mais de 1 ano e meio e depois de administrar um plano econômico polêmico, o ex-ministro Dilson Funaro manteve o carisma de uma das figuras mais populares da Nova República. Centenas de pessoas das mais diversas áreas estiveram no velório do ex-ministro, que começou na madrugada depois da divulgação da morte dele. Todos que vieram prestar a última homenagem ao ex-ministro Funaro vieram carregados de emoção. Eu gostaria que o Brasil tivesse mais um Dilson Funaro só. O ex-ministro Dilson Funaro deixou a esposa Ana Maria, 6 filhos e 5 netos. A família estava inconsolável, mas apesar da dor, a lembrança de um homem cheio de ideias foi o que ficou. Essas ideias que ele plantou vão florescer algum dia. E o dia que isso acontecer, eu acho que o Brasil vai ser um país enorme. Funcionários da Troll, a indústria do ex-ministro Dilson Funaro, também vieram para prestar uma homenagem. Falei para meus filhos que a única pessoa pela qual eu daria a vida seria ele. O caixão, coberto pela bandeira brasileira, foi levado para a sepultura às 2 da tarde. O ministro-chefe do SNI, general Ivan de Souza Mendes, representou o presidente Sarney. Também estavam presentes os ministros do Planejamento, João Batista de Abreu, e da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O número de pessoas que veio ao cemitério do Morumbi não foi a única coisa que chamou a atenção. Os operários dessa construção pararam o trabalho para acompanhar tudo de longe. O ex-ministro Dilson Funaro foi sepultado com todas as honras de um ministro de Estado. Sempre de uma forma carinhosa, empresários, amigos, autoridades e até mesmo populares lembravam do ex-ministro como um homem que teve poder e que sempre amou o Brasil. Ele deixou como exemplo de um homem público reto e patriota. É um grande brasileiro, patriota, digno, honesto, dedicado. Ele entregou a sua vida para esse país. Um exemplo de servir ao Brasil sem pensar em serviço e principalmente pensando no desenvolvimento econômico e no consequente progresso social da nossa gente. A senhora conhecia ele? Não, só de televisão, de jornais, né? A senhora veio hoje aqui por quê? Porque de uma certa forma eu admirei o trabalho que ele fez. Foi um dos ministros que mais lutou pela distribuição de renda neste país. Acho que vai ser muito difícil se encontrar na história do Brasil um ano em que os menos favorecidos viveram tão bem quanto o ano do Plano Cruzado.
Os cavalos brasileiros fazem sucesso na mais importante... Tanto que seu nome foi constantemente lembrado para a sucessão do presidente Sarney. O ex-ministro gostava da ideia, mas a doença interrompeu seu maior projeto político. Desde o dia 17 de março deste ano, os jornais só falavam do ex-ministro para noticiar seu estado de saúde. O ex-ministro Dilson Funaro morreu às 9h15 da noite de ontem no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O corpo do ex-ministro foi enterrado hoje às 2 da tarde no cemitério do Morumbi, em São Paulo. O presidente Sarney decretou luto oficial e mandou como representante do governo federal ao enterro de Funaro o chefe do Serviço Nacional de Informação, Ivan de Souza Mendes. A despedida do ex-ministro foi concorrida e emocionada. A viúva de Funaro esteve serena e controlada, sempre cercada por algum dos 6 filhos do casal ou por seu irmão, o vereador Eduardo Suplicy. Coroas de flores chegavam sem parar. A capela do cemitério Morumbi, mesmo sendo grande, não comportava tanta gente. Eram colegas de trabalho, empresários, admiradores anônimos e políticos de diversos partidos e correntes ideológicas que mostraram ter em comum a admiração e o respeito pela figura de Dilson Funaro. Opositores declarados do Plano Cruzado reconheceram as qualidades na pessoa de Funaro. Um homem que sempre teve sua palavra, que é uma qualidade de um homem muito grande. Um empresário que se dedicou não só à parte industrial, mas também à parte política e social deste país. Era uma figura extraordinária, uma figura que acreditava no potencial dos brasileiros, que acreditava no potencial dos trabalhadores brasileiros e que acreditava nas possibilidades do Brasil se desenvolver, crescer, deixar de ser um país subdesenvolvido, um país do terceiro mundo, para se tornar um Brasil grande, um Brasil moderno. Eu tenho que ressaltar o espírito público que o Dilson sempre teve, o seu patriotismo e a sua vida sempre com muita correção. Dilson Funaro foi o idealista e hoje acho que todas as nossas preces é que ele um dia nos espere no céu. O ex-governador deixou o velório 2 minutos depois de chegar. Alguns funcionários da TROL e representantes das classes trabalhadoras também lamentaram a morte do pai do Plano Cruzado. Sempre foi bacana, passava, cumprimentava. Não só para mim, como para todos os amigos da minha seção, deixou boa imagem, né? Um bom patrão. Foi um homem bravo, foi um homem ilustre, competente, do qual o Brasil vai sentir saudades durante muito tempo. Não é à toa que ele foi o ministro da Fazenda que, em toda a história, conseguiu o maior grau de credibilidade. Da equipe de economistas que ajudou Funaro na elaboração do cruzado, estavam os mais amigos, João Manuel Cardoso de Melo e Luiz Gonzaga Beluso. Beluso e Funaro eram bastante próximos. O que ele propôs, né? O exemplo pessoal dele, particularmente, né? A limpeza. Eu não vou conseguir falar, não. O povo gostava do Funaro, né, Gabi? Gostava, e ele era realmente um homem público gostável. Era um idealista, tinha uma certa pureza que não se encontra facilmente entre os poderosos. E olhe, mesmo considerando uma quase ingenuidade no modo como Dilson Funaro conduzia a economia, ninguém se esquece de um detalhe. Durante um certo tempo, ele fez com que o povo parecesse feliz. Boa noite. Boa noite. Popular do Brasil. Daqui a pouco. O cartão que decide. Hoje à tarde, no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Além dos amigos e parentes, muitos empresários e políticos foram ao enterro. Sobre o caixão, a bandeira do Brasil. Ao lado, a mulher Ana Maria e os 6 filhos do casal. Quem falou foi o mais velho. Dilson Suplicy Funaro disse que as ideias do pai vão ficar para sempre. O meu pai plantou um embrião de algumas ideias
que ele acreditava e ele fez algumas pessoas acreditarem, né? E eu acho que essas ideias que ele plantou vão florescer algum dia. Às 2h da tarde, o corpo do ex-ministro Dilson Funaro saiu aqui do velório do cemitério do Morumbi em direção ao jazigo da família. A cerimônia teve honra de ministro de Estado. Só a salva de tiros foi dispensada pelos familiares. Soldados do Exército acompanharam o cortejo até o local onde o corpo do ex-ministro foi sepultado. Entre os amigos, um governador que é candidato a presidente e um grande empresário também destacaram o papel político que Funaro representou nos primeiros tempos da chamada Nova República. O povo brasileiro representava uma grande esperança de patriotismo, de seriedade e de trabalho, o que constitui o principal elenco de qualidades de um homem público. Deixou como um legado o seu exemplo de honradez, o seu exemplo de correção, o seu exemplo de honestidade, de amor à pátria. E é esse exemplo que, acredito, toda a minha geração deva seguir. O atual ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, ficou o tempo todo ao lado da mulher de Funaro. Ana Maria estava emocionada. A cerimônia foi simples. No final, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Suplicy, cunhado e amigo do ex-ministro, lembrou que Funaro foi um dos empresários mais importantes na campanha das diretas já. Uma determinação, uma fé inquebrantável na possibilidade do Brasil se tornar uma nação grande para o povo brasileiro. Começou nos Estados Unidos e México uma caçada ao líder da quadrilha que sequestrou e matou pelo menos 12 pessoas em rituais satânicos. Direto de Nova York, o repórter Luiz